Saudações dermatológicas. Aqui o professor Tiago Gondim. Eu sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia da Faculdade CBMS. Hoje faremos a introdução do nosso curso CBMS em Oncologia Cutânea, onde traremos atualizações sobre o tema, atualizações sobre a oncologia dermatológica, sobre as formas e as maneiras existentes de pesquisa e desenvolvimento de tratamentos na área. Este é um curso que o nosso pessoal de oncologia cutânea ou de dermatologia oncológica realiza junto com o curso CBMS em dermatopatologia. Então vamos à nossa primeira aula do curso. Como gostamos inicialmente de trazer informes que sejam atuais e que façam uma revisão sobre temas introdutórios, nós escolhemos o seguinte artigo de 2020 para iniciar os nossos apontamentos, as nossas discussões sobre o tema da dermatologia oncológica. Então aqui nós temos o ano do trabalho, temos aqui o título do trabalho. A revista é a Der Hausarzt. Então o texto ele começa informando sobre a fotocarcinogênese molecular, sobre o mecanismo de formação de câncer a partir de modificações moleculares que acontecem devido à exposição solar. Então iniciamos falando sobre a radiação ultravioleta e sua influência com o câncer de pele. Lembrando aqui alguns informes conceituais sobre a radiação ultravioleta A, tendo um comprimento de onda de 315 a 380 nanômetros. Em alguns textos, inclusive, vamos observar que é colocado o comprimento de onda de aproximadamente 320 a 400 nanômetros. Temos a radiação ultravioleta B, que no texto é apontada como sendo uma radiação de 280 a 315 nanômetros, e a radiação ultravioleta C, a que tem menor comprimento de onda, de 100 a 280 nanômetros. É importante observar aqui na figura apontada na revista, que é bastante esclarecedora, uma situação de penetrância desse raio. Então, o raio de maior comprimento de onda, de maior amplitude de onda, é o raio UVA, exatamente o que consegue penetrar mais a pele. Eu sempre faço essa pergunta, eu sempre faço essa estimulação durante as aulas, que solicito aos colegas informarem qual é a radiação que provocaria mais câncer de pele, qual a
radiação que provocaria mais câncer de pele. E a gente tem aqui a radiação UVA atingindo em cheio a derme. Já a radiação UVB atinge em cheio a epiderme. E a radiação ultravioleta C, essa radiação ela chega ou em muito pequena quantidade ou não chega na face terrestre, ou seja, no solo. Então não atinge a nossa pele, porque elas ficam na camada de ozônio que nós temos protegendo a nossa atmosfera. Então a radiação ultravioleta B é a radiação que consegue atingir, pelo seu comprimento de onda, uma região de maior celularidade, ou seja, a epiderme. Portanto, a sua ação sobre os queratinócitos, a sua ação em termos imunológicos, reduzindo o quantitativo e as funções das células de Langerhans, é quem provocam normalmente os problemas relacionados à perda de reparação ou perda de reconhecimento de células que possuem DNA com distúrbios, células que terminam por desenvolver atipias. Assim sendo, a radiação ultravioleta B é a radiação que produz maior dano no que se referencia à questão da fotocarcinogênese. Então, radiação ultravioleta B é quem promove maior quantitativo de alterações por atingir uma maior quantidade de células na nossa pele. Então, a radiação ultravioleta A ela é conhecida por produzir radicais livres. A radiação ela estoura, ela mira a derme. E ela tem sim efeito promotor indireto a partir da criação desses radicais livres, ela tem efeito promotor para a formação de tumores. Já a radiação ultravioleta B, que é amplamente absorvido na epiderme suprabasal, ela tem um contato com a maior quantidade de células. Então essa radiação ela é absorvida pelo DNA e tem um alto efeito mutagênico. Então nós temos uma carcinogênese muito presente na epiderme, ou seja, uma carcinogênese na neoplasia epitelial, por conta desse foco da radiação ultravioleta B na camada espinhosa, principalmente, nas camadas suprabasais. Então, a radiação ultravioleta B, ela induz uma ligação covalente entre duas bases de timina em um dímero, interrompendo assim a dupla hélice do DNA. Também está relacionada à substituição da base citosina por timina, resultando em numerosas formas de cânceres de pele pela transição CT, ou seja, citosina para timina. Já a radiação ultravioleta C, ela não tem papel na fotocarcinogênese humana, porque ela fica na sua grande maioria retida, ela foca na nossa camada de ozônio. Então, lembrando que a radiação ultravioleta A
ela está presente no nosso planeta em todo o dia claro, ou seja, a quantidade de UVA que atinge a Terra acontece com os primeiros raios de sol e desaparecem com o pôr do sol. Então, essa radiação ela está presente durante todo o dia. Já a radiação ultravioleta B, pelo seu comprimento de onda ser menor, ela não consegue atingir em grande quantidade a Terra durante os períodos iniciais e finais do dia. Então, por exemplo, nós temos uma maior frequência de chegada desses raios das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, com o seu maior número de chegada, com a sua maior incidência quando o Sol está a pino, ou seja, quando os raios solares eles chegam de forma vertical, ou seja, o fóton de luz, a radiação junto desse fóton, eles terminam por chegar 8 minutos após a sua saída do Sol, atingindo a Terra, né, vem na velocidade da luz. Então, eles têm uma maior incidência quando essa chegada relacionada ao menor percurso, quando esse raio ele não entra de forma longitudinal, ou seja, entra de forma vertical. É um raio que pouco ricocheteia, então não é atribuída à radiação ultravioleta B o ricochete, que é atribuída à radiação ultravioleta A. Ou seja, com a radiação ultravioleta A, eu tenho a conexão desse raio, esse raio consegue atingir a pele, ricocheteando no solo, ricocheteando nos obstáculos e mesmo ricocheteando na água. Por isso que sabemos que há uma grande conexão com os raios ultravioleta A na praia, há uma grande conexão na neve, porque os raios ricocheteiam na água, na areia, ricocheteiam na neve e atingem a pele do indivíduo. Por isso temos muitas vezes as queimaduras solares, embora saibamos que a radiação ultravioleta A está mais relacionada a uma conexão à epiderme. Então vimos que a radiação ultravioleta B se relaciona à carcinogênese pela produção de dímeros por ligação de duas bases de timina e pela transição citosina-tiamina. O artigo ainda informa que reparo por excisão de nucleotídeos também desempenha um importante papel no reparo dos danos induzidos pela radiação ultravioleta e o xeroderma pigmentoso seria uma doença onde essa reparação pela excisão desses nucleotídeos não existiria. Então, não há excisão dos nucleotídeos que estão errados e não há o reparo desse dano induzido pela radiação. Então, a radiação também tem relação com um processo de redução, do aporte imunológico da pele. A gente já citou
que a radiação ultravioleta B reduz a função das células de Langerhans, que são vigilantes imunológicos da nossa pele. Então há também a imunossupressão através de uma indução de células T reguladoras e células T NK. E isso faz com que a resposta imune antitumoral seja reduzida. Então, além das células de Langerhans, a imunossupressão pela indução de células T reguladoras, as Tregs, e das células T NK, ou seja, natural killer, reduzem as respostas aos tumores. A luz ultravioleta, ela também está associada a uma produção de citocinas pró-inflamatórias. Isso por conta da destruição que elas podem produzir nos queratinócitos. Então chegamos ao momento em que o artigo toca no câncer mais prevalente dos seres humanos, que é o carcinoma basocelular. Esse carcinoma basocelular tem como um dos principais fatores, se não o principal fator, embora a relação desse tumor com genética é muito grande, mas temos a radiação solar intensa e intermitente como um dos principais fatores de desencadeamento do carcinoma basocelular. Então, é a exposição ao sol de maneira intensa e intermitente. De maneira intensa e intermitente. Então, existe também uma alta carga de mutação relacionada ao carcinoma basocelular. Claro que essa reação mutagênica tem relação com essa assinatura UV, essa assinatura ultravioleta. Então, esse acúmulo de mutações de perda de função no gene supressor de tumor, o PTCH1, tem grande relação com o desenvolvimento de carcinoma basocelular. Então, a perda da função desse gene, especificamente, o gene supressor tumoral, ele faz com que acumulem na pele diversas mutações. É bastante conhecida também a via de sinalização dita via Hedgehog. Esse tem influência no desenvolvimento de tumor de formas esporádicas, mas, no entanto, contudo, com grande relação à radiação ultravioleta em alguns grupos familiares. Por exemplo, no caso da síndrome de Gorlin-Goltz. Então, essa é uma síndrome onde existem diversos carcinomas basocelulares, também carcinomas espinocelulares, onde os pacientes apresentam algumas alterações sindrômicas, como calcificação de foice cerebral, como alterações ósseas, principalmente alterações em costelas, alterações nos membros inferiores, nos pés, cistos odontogênicos, sinais
que podem levantar suspeita, como o aparecimento de lesões cupuliformes nas palmas das mãos, nas plantas dos pés. Então, essa síndrome de Gorlin-Goltz, ela está relacionada à via de sinalização Hedgehog. E a gente vai encontrar em vários textos, durante a explanação sobre o carcinoma basocelular, a sua relação com, com a sinalização Hedgehog, além de sua relação com a supressão desse gene, que seria um gene supressor tumoral PTCH1. Também é famosíssima não só para o carcinoma basocelular, mas a mutação no gene supressor de tumor chamado TP53, que é encontrado com frequência acima da média nesses pacientes com carcinoma basocelular. Então, o texto ele até informa que a radiação ultravioleta ela é o principal fator para o desenvolvimento de carcinoma espinocelular. Quando a gente faz um comparativo com o carcinoma basocelular, a gente observa que o carcinoma basocelular ele tem uma relação de intermitência e grande intenção, grande exposição, ou seja, de grande intensidade. Assim sendo, queimaduras. Então, queimaduras solares e intermitência. A intermitência ela tem grande relação com a queimadura, porque a pele não se prepara para aquela exposição demasiada. Já no carcinoma espinocelular, nós temos muito mais uma relação de regularidade, uma relação de continuidade da exposição. Temos também uma relação com o TP53, como no carcinoma basocelular. Então, está aqui no carcinoma basocelular o TP53, a mutação no gene supressor de tumor, o TP53, o PTCH1, tá? Mas no carcinoma espinocelular, nós temos os oncogenes NOT1 e 2 e o supressor do tumor TP53. Então, são genes que sofrem mutações. Ele fala numa forte assinatura da radiação ultravioleta e também lembra das assinaturas gênicas, como citado anteriormente, oncogene NOT1 e 2 e o supressor do tumor P53. Aqui se fala também na questão da imunossupressão no desenvolvimento do SEC, do carcinoma espinocelular. O terceiro tumor da dermatologia, o terceiro tumor mais falado na dermatologia, o melanoma, seguindo o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, também tem uma assinatura em termos de radiação ultravioleta, muito mais parecido do que com o CBC do que com o SEC. Então aqui também se fala em queimaduras e intermitência na exposição. Então a queimadura é retratada por exposições intensas em idades mais menores, né, em exposição mais cedo na vida. E também se fala na questão gênica, se fala na questão de mutações. Aqui a gente fala numa via de sinalização
chamada MAP quinase e em mutações BRAF e NRAS. Então, a radiação ela termina tendo uma importância para o desenvolvimento dos melanomas, como ela também está relacionada, essa radiação, com a promoção de metástases, ou seja, com a disseminação desses tumores. Então, a radiação termina sendo bastante importante para o desenvolvimento do melanoma, como é no carcinoma basocelular, como é no carcinoma espinocelular. Então, o mecanismo de proteção da pele, o mecanismo de produção de melanina, ele termina sendo um mecanismo bastante eficaz na proteção contra tumores que estão relacionados a essas assinaturas de radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta B é a mais relacionada, porque o seu centro de atuação é a epiderme, com a síntese de melanina. Então, o aumento de UVB aumenta a síntese de melanina. Já o bronzeamento instantâneo, que é aquele escurecimento que acontece após a imediata exposição à radiação, é relacionado ao UVA, porque ele faz uma oxidação pelos fótons luminosos e na realidade, pela sua fração de radiação ultravioleta. Então, ele faz uma oxidação de substâncias que promovem a formação da melanina e que não são escuros, ficam escuros quando da sua conexão à exposição solar. Também há uma hiperplasia epidérmica pela exposição à radiação ultravioleta B. Isso faz com que haja eritema crônico ou recorrente e vai haver uma tolerância fisiológica à luz a médio e longo prazo, aumentando a camada espinhosa e aumentando a camada córnea. Então, quando a gente fala lá atrás que esses pacientes que terminam por desenvolver carcinomas basocelulares e melanomas, eles perdem essa capacidade de tolerância, porque eles têm uma conexão muito rápida com essa exposição à radiação ultravioleta. E isso faz com que haja queimadura, e isso faz com que haja o maior aparecimento de cânceres. Então, o artigo continua informando que acredita-se que a radiação UVB de menor comprimento de onda que a UVA, também faça uma indução da via de sinalização MAPK, que promove proliferação por fosforilação da Janus quinase e da proteína
38. Isso faz com que haja uma importante aceleração da divisão celular. As células vão se dividir mais rápido, as células vão ter uma aceleração do seu crescimento, da sua divisão na camada basal. Isso com o objetivo de diminuir a penetrância de radiação ultravioleta B. Então, depreende-se aqui que a exposição solar promove uma aceleração do crescimento, quer dizer, da divisão das células queratinocíticas, com o objetivo de aumentarem as suas camadas e reduzirem a chegada dessa radiação ultravioleta B nas profundidades da pele. O problema é que com a grande conexão, a grande exposição, isso termina trazendo um risco, isso termina fazendo com que haja uma alteração de proliferação queratinocítica, com formação de células atípicas e posteriormente de neoplasias. Então, trago aqui também uma outra publicação, uma publicação do NIH, aqui dita National Cancer Institute, que ela traz algumas informações interessantes, que é bom que nós façamos uma discussão pormenorizada. Então, falamos ali anteriormente, do primeiro artigo, de 3 cânceres principais. Mas esse artigo já lembra que são mais de 100 tipos de tumor clinicamente aparente na pele. Não somente tumores malignos, mas também tumores benignos. E que esses tumores eles têm uma relação familiar e têm um componente de herança. Essas patologias elas podem acontecer de forma isolada ou dentro de síndromes. E aí fala também sobre os 2 tipos principais de carcinomas celulares, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Fala aqui da sua assinatura à exposição de radiação, principalmente a radiação ultravioleta B. Embora ele diga que essa exposição solar seja a mais frequente na produção desses tumores, há uma relação forte com herança, com síndromes e também com genes que estão associados ao aumento nesse desenvolvimento de neoplasias. Fala também do melanoma, então apontando aqui os 3 principais tipos de cânceres da pele, que ele, é claro, é bem menos comum que o carcinoma basocelular, que é o mais frequente dos seres humanos, e que o carcinoma espinocelular, que também é bastante frequente, principalmente em pacientes de fototipo mais baixos. Ele lembra que o melanoma tem de 5 a 10% do seu total relacionados a casos familiares. E que esse é o tipo mais letal de câncer de pele. Então, continua falando sobre o carcinoma basocelular e sobre as síndromes relacionadas. Então, carcinoma basocelular produzido na síndrome do nevo basocelular. Síndrome do nevo basocelular. Então, aqui uma síndrome que apresenta
maior aparecimento de cânceres de carcinoma base celular, principalmente, né, pelo envolvimento dos genes, né, o PTCH1 e o PTCH2, que foi citado no artigo anterior. Então, esses genes, PTCH1, PTCH2, eles estão relacionados ao aumento no aparecimento dos carcinomas basocelulares, se não ao aumento do risco. Já sobre o carcinoma espinocelular, ele lembra da síndrome que está associada ao albinismo, ele lembra de algumas doenças que funcionam como verdadeiras queimaduras, no caso da epidermólise bulhosa, a doença de Fanconi, ou anemia de Fanconi. E a gente vai ver ao longo do artigo que ele fala de diversas outras situações, diversas outras síndromes e patologias. No caso do melanoma, ele cita o já conhecido CDKN2A, então a sua relação genética. Então ele diz que esse CDKN2A seria um gene relacionado às questões de supressão tumoral, que está associado com aumento no risco do melanoma. Então, variantes patogênicas no CDKN2A pode acometer até 35% a 40% de todos os melanomas familiar. Mas ele também cita outros genes que estão relacionados, como o CDK4, o MITF e o BAP1. Também estão associados com o risco de melanoma. E aí ele passa a citar alguns fatores e algumas patologias que estão associadas a esses tumores, começando pelo xeroderma pigmentoso, que é uma doença autossômica recessiva. Essa é uma doença em que o indivíduo perde a capacidade de reparação dos danos ao DNA provocado pela radiação ultravioleta. Então, são pacientes, são pessoas que vão desenvolver grande quantidade de tumores, principalmente tumores malignos, embora possam providenciar o aparecimento de campos cancerizados e lesões benignas também. Mas aí o que nos prende a atenção é a capacidade de formação de carcinomas basocelulares, carcinomas espinocelulares e de melanoma. Ele fala sobre estratégias para redução do risco. Então, aqui já ligando a questão do tratamento, da evitação da exposição solar, atividades indoor, o uso de protetores solares, o uso de roupas que protejam a pele. É importante aqui lembrar uma situação que eu sempre estou chamando a atenção dos meus pacientes. Protetor solar hoje é uma substância caro. Então, nem todas as famílias podem investir em protetores solares em quantidade suficiente para uma boa proteção. Também é sabido que as pessoas utilizam a proteção solar de forma errada, em momentos errados, em quantidades de fotoproteção, de fotoprotetores
pequenas. Então, a utilização de roupas, e não precisam ser apenas roupas fotoprotetoras. A roupa em si, ela reduz bastante o risco do aparecimento de cânceres. Ele também fala em algo que se tornou banalizado, mas depois teve aí um certo cuidado, que é a utilização de bronzeamentos artificiais. Ele fala nos agentes quimiopreventivos, agentes que vão prevenir o aparecimento de cânceres. Aí ele lembra da isotretinoína e da acitretina. Então, dois retinóides que têm sido hoje estudados no tratamento do carcinoma vasocelulares em pacientes que tenham síndromes, por exemplo, a síndrome do nervo vasocelular e xeroderma pigmentoso, onde a utilização desses fármacos, dessas substâncias, isotretinoína e acitretina, aqui no Brasil nós temos como medicação de marca o Roacutan, e a acitretina temos o Neotigazon. Então esses retinóides estão relacionados a uma diminuição dos números, uma diminuição da incidência desses tumores em pacientes que fazem a utilização dos mesmos. Ele cita o imunobiológico, o Vismodegib, que se sabe hoje reduzir a taxa de aparecimento de carcinomas vasocelulares. Lembra que também a isotretinoína está relacionada à redução no aparecimento de carcinomas espinocelulares em pacientes com xeroderma pigmentoso. E o nosso querido 5-fluoruracil, o 5-FU, como um medicamento a ser usado em tratamentos de lesões extensivas, por exemplo, os cânceres superficiais e principalmente os campos cancerizáveis, que dão vazão a os carcinomas espinocelulares principalmente. Então, o artigo traz essa fotografia que mostra aqui a unidade melanoqueratinocítica, onde temos um melanócito enviando seus dendritos e sua melanina para cerca de 40 queratinócitos. Esse melanócito que fica na membrana basal e produz essa substância que vai ficar acima dos núcleos dos queratinócitos e vai produzir uma defesa contra principalmente a radiação ultravioleta B. Ele lembra também que os cânceres de pele queratinocíticos, que são chamados de cânceres de pele não melanomas, são o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. Então, com certa frequência, nós escutamos o termo de cânceres não melanoma, cânceres de pele não melanoma. E quais são eles? Os carcinomas basocelulares, que são os mais frequentes, e os carcinomas espinocelulares.
Então, nós temos uma dificuldade hoje de entender ainda a origem dos carcinomas basocelulares. Então, onde nasce o carcinoma basocelular? Então, se fala muito na bainha externa dos folículos pilosos. Então, é atribuído a essa região a possibilidade de ser a parte da pele que produz os carcinomas basocelulares. E o que reforça isso é o aparecimento predominante em regiões pilosas. Aparecimento predominante em regiões pilosas. Ele diz também, isso aqui é algo importante que a gente sempre está trazendo nos nossos encontros, que o carcinoma basocelular, ele raramente metastiza, mas ele tem uma grande capacidade de invadir local ou regionalmente os tecidos. E que às vezes eles podem viajar ao longo dos nervos. Então, é sabido que o carcinoma basocelular ele tem uma grande dificuldade em emitir metástases. Eu conheço alguns patologistas que até dizem que se você encontra um carcinoma basocelular que originou uma metástase, é bem possível que não seja um carcinoma basocelular, seja algo parecido com um carcinoma basocelular. Então, o carcinoma basocelular, ele tem um poder destrutivo. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, que quando eles têm o diagnóstico de carcinoma basocelular, eles têm um diagnóstico de um câncer que não é tão mal assim. Um câncer que raramente vai metastizar. Um câncer que raramente vai matar. Mas é um câncer que vai maltratar muito se não for cuidado. Sobre o carcinoma espinocelular, o SEC, se diz que eles derivam de células-tronco da epiderme, que também estão associadas ao folículo piloso. Então, é importante que a gente faça uma avaliação, uma observação sobre essa questão do aparecimento, sobre essa questão do desenrolar dos cânceres carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. Então, o SEC, o carcinoma espinocelular, ele já tem uma grande capacidade de aparecimento em outros tecidos que não a pele, como pulmão, cerviz uterina, que podem desenvolver carcinoma espinocelular. Assim como é um tumor que produz muito mais metástases, mas bem mais frequentes. E a depender de como ele aparece, se por uma leucoplasia, se por uma ceratose actínica, se por uma quelite actínica, a forma com que ele aparece
tem uma relação com a metástase que ele pode provocar. Por exemplo, uma leucoplasia, uma queratose, uma queilite actínica, produzem muito mais metástases do que uma queratose actínica. Então, isso significa que o comportamento desse tumor vai diferenciar, vai ser diferente de acordo com a sua origem, o seu tecido de origem. Então, pode haver diferença na agressividade de acordo com o tecido que dá origem ao tumor. Ele lembra que os melanócitos eles têm uma distribuição singular ao longo da membrana basal e que podem dar origem, podem ser substrato a transformações malignas. E ele diz que essas transformações malignas, por exemplo, na derme, podem estar relacionada, essa transformação maligna, com diversas células produzindo diversos tipos de tumores. E aí cita o fibroblasto e a formação do fibrosarcoma. A gente lembra também o dermatofibroma, o dermatofibrosarcoma. Lembra que as células endoteliais podem estar relacionadas a angiosarcomas, a sarcoma de Kaposi. Lembra que as células imunes, mastócitos, linfócitos, células mononucleares, histiócitos, granulócitos, podem estar relacionados com doenças inflamatórias que podem fazer com que apareça tumores de pele. Processos inflamatórios crônicos podem trazer o risco de neoplasias da pele. Então, nós temos um quantitativo celular que pode promover o aparecimento de neoplasias da pele. Neoplasias na pele. Ele lembra também que a urticária pigmentosa ela deriva, ela cresce de células mastocitárias, de mastócitos, e está ocasionalmente associada com leucemia das células mastocitárias. Lembra também sobre o linfoma de células T cutânea, confinado à pele. Lembra que, geralmente, né, em termos gerais, 10% das leucemias e linfomas têm proeminente expressão na pele. Então, a pele é um órgão que pode desenvolver centenas de tumores, centenas de tumores. Em geral, nós ficamos muito ligados aos mais frequentes: carcinoma basoespino e melanoma, os tumores malignos mais frequentes. Ele lembra que também os apêndices da pele, ou seja, os grupamentos de células com funções complementares, também estão associados a tumores, como é o caso do folículo piloso, das glândulas sebáceas, das glândulas sudoríparas,
que podem produzir diversos tipos de tumores com comportamentos biológicos diferentes em diversas síndromes familiares. Ele lembra que o tecido celular subcutâneo também está relacionado com processos inflamatórios como as paniculites e doenças malignas como o lipossarcoma. Lembra que a pele é uma importante barreira que exerce uma função na proteção contra a perda de água, manutenção da temperatura, protege contra abrasões e tem função imunitária importante. Então, a pele é um órgão majestoso. Então, produzimos peptídeos que têm função antibacteriana, por exemplo, função antifúngica, adaptações imunológicas. Estão lembrados do caso da hanseníase, da leishmaniose, do lúpus. E a sua relação com linfócitos, com células que vão fazer controles desses linfócitos, é por demais importante. Então vamos fazer a nossa primeira interrupção da discussão desse artigo, ora avaliado, mas voltamos já com a nossa segunda aula, com a nossa segunda apresentação em termos do nosso curso de oncologia cutânea.